porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Podeis assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Creio eu que a humanidade, toda ela, de ponta a ponta, e a história, ela nos coloca diante dessa grande verdade. A humanidade, de ponta a ponta, todos os seus partícipes já sonharam. Construíram um sonho e perseguiram este mesmo sonho. Porque sonhar faz parte da expectativa do humano. Todos nós somos. E indistintamente sonhamos. Porque o sonho, de uma certa forma, torna-se combustível que alimenta, que nutre, que até nos desafia. Ora, sonhos nossos, ora, sonhos colocados por outros, projetos, ideais. Isso faz parte da caminhada minha, da caminhada sua, da caminhada nossa. Mas, infelizmente, muitos, por várias razões, abortaram o sonho, abriram mão de sonhar, pelas mais diversas razões. E é muito comum, e tem sido muito comum, ouvirmos de algumas pessoas frases como estas: a minha vida é uma tragédia, ou nada dá certo comigo, ou não sei mais o que fazer com tudo isso. São expressões verdadeiras, ditas por sonhadores que desistiram de sonhar. Muitas vezes, muitas pessoas, em virtude, diante de vicissitudes, de temporais, de ventos contrários, de situações não programadas, não sonhadas, nem tampouco desejadas, retrocederam, perderam esse combustível que é o sonho. Alguns por fatalidades inesperadas, outros por outras questões. E alguns começam a dizer: sentimos-nos incapazes, limitados, desanimados, sem esperança, sem motivação. Como avançar? Como fazer? Como proceder? Porque tudo que eu havia sonhado, ruiu, não existe mais. Feche seus olhos e pense, por um breve instante,
Qual foi o sonho que morreu? Ou que deixou de existir? Que você hoje quer apresentar diante de Jesus, para que Ele restaure, para que Ele ressuscite, para que Ele traga de novo. Talvez tentaram matar os teus sonhos. Talvez você se sinta incapaz, impotente. Talvez a tristeza e as lágrimas sejam a realidade que você vive hoje. Mas eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o poder, tem a palavra de autoridade para dizer: sonho, levanta-te, eu te mando. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. O Senhor trouxe a quem tu quisestes trazer nessa noite. E nós aqui estamos, com a tua palavra aberta diante de nós. E há em nós uma expectativa. Queremos ouvir a tua voz. Toca, Senhor, nos sonhos. Toca, Senhor, na esperança. Toca, Senhor, nas vidas que aqui estão. Porque, por certo, algumas dessas minhas irmãs e meus irmãos, e talvez algumas pessoas que nos ouvem hoje pelas redes sociais, estejam diante da morte dos seus sonhos. Talvez estejam vivendo o velório da morte dos sonhos. Talvez alguns estejam no cortejo da morte dos seus sonhos. Talvez alguns estejam se preparando para sepultar os seus sonhos. Mas o Senhor pode fazer parar o cortejo da morte na noite de hoje. Basta um toque teu. Toca-nos nessa noite e nos faz novos sonhadores, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, esse texto nos coloca diante de uma situação que é a seguinte. Creio eu que desde a mais tenra infância, passando pela adolescência ou pré-adolescência, adolescência, juventude, lá nos arredores, circunvizinhanças de Israel, havia um sonho muito presente no coração de algumas moças, no coração de alguns rapazes. Um sonho de formar uma família. O sonho de encontrar um esposo, uma esposa, e de formar assim uma família. E de viver um matrimônio abençoado por Deus. E assim acontecerá na vida desta nossa irmã, que no texto nem nome tem. Mas um dia ela casou-se. Creio eu, uma grande alegria pela realização desse sonho. E o sonho percorria bem, até que houve uma situação inesperada. O texto diz que ela agora está viúva. Seu marido havia morrido. E ainda para agravo da situação, o texto relata, não sei há quanto tempo ela vivia essa situação de viuvez. Mas agora,
já desamparada, desassistida, sem uma provisão, sem ter alguém que intercedesse e cuidasse dessa mulher, até porque a responsabilidade era do homem, marido, ele era o pedagogo, ele era o provedor, ele era o protetor da sua casa. Essa mulher havia perdido o seu marido. Restava-lhe a outra alegria, projeto de uma vida, o sonho de um casal, a continuidade da vida, mediante a concepção, a maternidade, a gestação, o nascimento de um filho. E com certeza, o filho nasceu, cresceu, e o texto nos coloca que era um jovem. Não sabemos o que havia acontecido. Uma fatalidade também acontece. E agora o que nós encontramos no texto é uma mulher sem marido, levando o seu único filho para ser deixado no cemitério. Esse é o quadro que temos. É interessante como a morte, ela está presente na caminhada da humanidade e também presente na Escritura Sagrada. O nosso Senhor Jesus se depara com 3 momentos de morte na família. Se você em casa fizer a leitura, aqui mesmo em Lucas, em seu capítulo 8, do versículo 40 até o 42, é o momento que Jairo chega para procurar Jesus, porque a sua filha estava enferma. E se você vai ao 49 até o 56, é o momento em que a sua filha amada, querida, havia morrido, e o próprio Jesus a ressuscita. É uma experiência de morte na família. Temos aqui em Lucas capítulo 7, essa informação da morte na família, um filho, um marido, uma viúva, uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma lágrima, um choro, um desespero, uma agonia na alma. Mas também temos lá em João, no capítulo 11, do versículo 1 até o 46, a presença da morte novamente, tomando conta de uma família, Marta, Maria e Lázaro. E é interessante a maneira como Jesus trata essas 3 situações. Porque lá com Jairo, ele chegou no velório. Se você ler o texto, você vai ver isso. Ele chegou no velório. Aqui, na viúva de Naim, Naim não é o seu marido, Naim é a cidade. Ele chega no cortejo. E lá em João, capítulo 11, ele chegou no cemitério, pós-sepultamento. A morte estava sempre passando o caminho de Jesus. E Jesus sempre fez questão de passar no caminho da morte. Porque onde Jesus passa, o rio de vida vence a morte. Amém? Qual foi o sonho? Qual foi o projeto que você começou a colocar num velório, levou para um cortejo e está se preparando para sepultá-lo? O tema para a noite de hoje é tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Jesus é poderoso. Jesus tem o poder e a autoridade para fazer tudo novo de novo
na sua vida. E tudo novo de novo, Ele sempre o fará, porque o prazer de Jesus é de passar na nossa vida, e de passar na nossa história, e de invadir a nossa história, para ressuscitar aquilo que aos nossos olhos ou está no velório, ou está no cortejo, ou caminha, ou já está sepultado. Como é possível? Como Jesus pode? Como é que Ele faz isso? Em primeiro lugar, no versículo 11 do texto lido, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Naim significa belo. O nome Naim significa belo. Mas a cidade de Naim ficava a aproximadamente 70 quilômetros de Cafarnaum. Jesus estivera em Cafarnaum e decidira deixar Cafarnaum para uma caminhada de 70 quilômetros a pé, junto com uma multidão, para um pequeno povoado que ficava na encrosta de uma certa montanha, um local íngreme, de difícil acesso, de complicada locomoção. Mas, segundo o texto, aquele lugar distante, esquecido, era Naim, chamado de Belo. Só que a cidade de Naim, na ocasião, não estava tão bela. Porque na casa dessa viúva não havia tanta beleza. O que havia lá era uma grande tristeza por causa da morte de um sonho, de um projeto, de um marido e de um filho que estavam mortos. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Curioso é que nós não temos nesse texto nenhum pedido de misericórdia, diferentemente do texto desta manhã, quando aquela mulher Ciro-fenícia sai de casa, encontra-se com Jesus e antes de estar com ele, clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diferentemente, essa mulher não fala, não clama, não pede. O texto nos diz que a decisão foi de Jesus. Ele saiu de Cafarnaum com destino a Naim, porque ali havia uma mulher com um sonho prestes a ser sepultado. E é interessante, porque essa caminhada, minha irmã, meu irmão, de aproximadamente 70 quilômetros, feita a pé, segundo os estudiosos desse texto, durava em torno de 6 horas, 7 horas. Todo sepultamento, segundo os estudiosos, acontecia às 2 horas da tarde. Possivelmente, Jesus saiu cedo de manhã com uma multidão. E a multidão que sai cedo com ele era uma multidão marcada pela celebração, marcada pela alegria, marcada pela festa, marcada pelo regozijo, marcada pela vida. Jesus à frente, os discípulos, a multidão em festa, em alegria. E por volta das 2 horas da tarde, há um encontro de 2 multidões. Uma multidão sai de dentro da cidade. Uma multidão está chegando de fora para dentro da cidade. E é no portão, na porta da cidade,
que as duas multidões se encontram. Essa mulher já havia passado pelo velório. E se você já viveu um velório, você sabe que um velório é um momento particular, onde você chama a família, chama os amigos, chama os conhecidos. É um momento mais particular. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja, e talvez você tenha deixado em casa o velório de um casamento que está em ruínas. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja e deixado em casa o velório de um problema, de um filho que está vivendo nas drogas, que está perdido aos olhos humanos. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja e tenha deixado em casa, porque o velório é algo privado, é algo mais particular. Talvez você tenha vindo para a igreja e deixado em casa uma informação que talvez nem a sua mulher ou sua família saibam, porque você recebeu uma carta e a carta dizia: você está desempregado a partir de amanhã. Talvez você veio para a igreja e deixou em casa um velório, talvez de uma informação médica que diz: você vai morrer, essa enfermidade é para a sua morte. Talvez você tenha vindo para a igreja e deixou em casa um velório de um problema, de uma dificuldade, de uma situação que só você e a sua família sabem. Ou quem sabe, você saiu da sua casa e veio até aqui à igreja, trazendo o cortejo na alma, na mente e no coração, porque o cortejo fúnebre já não é alguma coisa privada, já é algo público, onde outras pessoas também sabem e também conheçam. Talvez você esteja hoje aqui com uma situação que já é do conhecimento de algumas outras pessoas. E talvez algumas pessoas já tenham dito para você assim: larga a mão desse marido, abandona essa mulher, abre mão desses seus filhos, esquece isso, abre mão desse projeto, esquece essa situação, sepulta isso de uma vez da sua vida, vira a página, a fila anda. Por certo, Jesus saiu na manhã daquele dia, andou aproximadamente 6 horas, e sabe que horas ele chegou? Antes que o caixão fosse deixado na sepultura. Sabe por quê? Porque Jesus vem no momento certo. Jesus nunca chega atrasado para resolver uma situação que somente Ele pode resolver. Jesus nunca atrasa. Ele nunca atrasou e nunca atrasará. Ainda que alguém possa dizer, como Maria falou e como Marta também falou. E o que Maria e Marta falaram? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde colocaram Lázaro? Tira a pedra. Alguém falou, mas já tem 4 dias, já fede, já cheira mal. Não importa, porque quando Jesus decide ir, Ele chega na hora certa e faz o que ninguém pode fazer. Amém? Você crê nisso? Talvez você hoje esteja prestes a sepultar o teu sonho, mas eu quero te dizer que Jesus não vai deixar que isso aconteça.
Talvez você já chamou os amigos íntimos. Talvez você já contou para mais pessoas. Talvez você esteja hoje preparando para fazer o sepultamento dessa situação amanhã. Mas eu quero te dizer que Jesus saiu de Cafarnaum. E hoje Ele veio te encontrar para te dizer: eu estou onde eu tenho que estar para fazer o que eu tenho que fazer. E o que eu vou fazer vai transformar a sua tristeza em alegria. Amém? Jesus chega na hora certa, creia nisso. Em segundo lugar, como é possível tudo novo de novo? Por uma simples e importante razão. Quando o cortejo que vem de fora está chegando, o cortejo que vem de dentro está saindo. E Jesus faz uma coisa que aqui no texto era inconcebível ser feita. Ninguém podia tocar no morto, principalmente se ele era um separado. Um levita não poderia tocar, um ungido não poderia tocar. O texto diz que Jesus faz duas coisas. A primeira delas, ele toca no esquife, ele toca no caixão. A segunda coisa, ele diz: parem. Ele para o cortejo, ele interrompe o cortejo, ele interrompe a caminhada daqueles que levavam o caixão para o cemitério. Você entende isso? Jesus mandou parar, porque não era a hora de sepultar. Por uma simples e importante razão. Quando Jesus chegou naquele dia, naquela hora e naquele lugar, Jesus olhou para aquela mulher e falou algo fantástico. Ele disse: não chores. Eu já fiz alguns ofícios fúnebres. E já tentei falar o que não se deveria falar. E já tentei fazer o que não se deve fazer. Porque nessas horas eu aprendi que o melhor a ser feito é simplesmente estar do lado e talvez dar um abraço. Porque é impossível consolar o inconsolável e fazer o impossível aos olhos humanos. Mas Jesus ali estava com a autoridade de parar qualquer cortejo, porque ele tinha a palavra de autoridade para transformar aquela realidade. Eu quero te dizer, em segundo lugar, que tudo novo de novo se faz na sua vida por uma importante razão. Jesus conhece as suas lágrimas. E porque Ele conhece as suas lágrimas, Ele se importa com a sua dor e com o seu sofrimento, de maneira tamanha, que Ele deixou Cafarnaum, subiu a montanha, não olhou para as barreiras e dificuldades, porque havia uma mulher chorando, e essa mulher não disse nada, e não pediu nada. Mas a palavra diz que Jesus conhece as nossas lágrimas. Ele sabe por quanto tempo você está chorando por esse sonho. Ele sabe por quanto tempo você está chorando por esse projeto. Ele sabe por quanto tempo você chora, e muitas vezes no privado, de um velório, onde só você e talvez a sua pessoa mais íntima saiba e conheça. Ou talvez alguns outros que não fazem parte da família, mas talvez sejam os conhecidos de algum lugar, onde você teve a coragem de abrir o seu coração e contou o que passava com você, e talvez alguém chora com você. Mas eu quero te dizer que essas lágrimas, todas elas, foram contadas e são conhecidas por Jesus. E Ele te diz nessa noite: minha filha,
não chore. Meu filho, não chore. Porque eu estou aqui. Eu vim te acudir. Eu vim te socorrer. Por isso, não chore. Porque eu estou aqui. Jesus te conhece. E Ele sabe o que você está vivendo. E Ele sabe o que você está passando. E a palavra que Ele disse para aquela mulher, Ele diz hoje para mim e para você. Talvez para alguns que ali estavam, parecia alguma coisa ilógica, absurda. Como uma mulher não chorar por ter perdido o marido e por ter perdido um filho? Esse homem não sabe o que diz, esse homem não sabe o que está falando, esse homem não sabe o que fala. Como pedir para uma mulher não chorar, uma mulher com tamanha dor, com tamanho sofrer? Mas quem ali estava era o próprio Deus, Criador da vida, poderoso para fazer infinitamente mais. E por isso Ele disse: mulher, não chores. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu socorro, eu sou o teu ajudador, a minha mão está estendida, eu te conheço, eu te vi quando você chorava, quando ninguém via, eu te vi quando você chorava, quando outros viram e não puderam fazer nada, eu vi, e por isso eu vi, e por isso eu desci, e por isso eu estou aqui, e por isso não chore, porque eu farei. E é naquele contraste da alegria com a tristeza, que a tristeza do choro de uma noite é vencida pela alegria que nasce no romper da manhã. O texto não quer dizer que eu tenho que ficar chorando uma noite toda, não é isso. O que o texto está dizendo, o que o salmista está dizendo, o que Deus está dizendo, é que situações podem ser transformadas no poder de Jesus. Quando Ele chega para fazer diferença. Porque Jesus entende as suas lágrimas. Talvez muitos não entendam, mas Jesus entende. Jesus se importa e quer fazer algo por mim e por você. Tudo novo de novo. Como é possível? Como isso acontece? Diz o texto que depois de tocar, depois de parar, Ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, o que estivera morto. É curioso isso no texto. Porque o texto não diz que ele começou a falar. O texto diz, passou a falar. Isso quer dizer que ele estava em algum lugar, fazendo alguma coisa, porque ele não é levantado de uma forma que nem sabia onde estava e nem o que estava acontecendo. Tudo novo de novo. Como é possível isso? O milagre acontece diante do inexorável poder da morte. Quando Jesus ordena, nem a morte pode impedi-lo. Milagre acontece diante do inexorável poder da morte. Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece o seu choro, Deus conhece a sua dor, Ele está nesse momento, Ele saiu para te encontrar nessa noite, para te dizer, nem a morte tem poder de me vencer. Porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 54, até o 57, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pelo poder da vida na pessoa de Jesus.
E nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou, nos salvou e nos resgatou. Milagre acontece diante do impossível. E a morte teve que dar o fora, e a medicina teve que fazer o ato de prostrar-se, de render-se diante do sobrenatural de Deus. Eu não sei há quanto tempo esse menino estava morto. O texto diz que Lázaro estava já há 4 dias na sepultura. E diante do poder da palavra de Deus, Lázaro sai vivo. Jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem passou a falar. O nosso problema é que nós apenas lidamos com o que vemos. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para vermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não há nada inexorável que não possa ser destruída, porque minha irmã e meu irmão, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Jesus. E Jesus foi buscar aquele menino. Jesus foi buscar aquele menino e o trouxe de volta. E o texto diz: e o restituiu à sua mãe. É tempo de você voltar para casa hoje, levando o seu milagre, em nome de Jesus, porque Jesus está aqui. A última palavra é de Jesus. Jesus foi buscar onde aquele menino estava e o devolveu à sua mãe. Onde está o teu sonho agora? Em um velório? Em um cortejo? Ou na sepultura? Não interessa onde ele está. O que importa é que a última palavra é de Jesus. Não acredite nem na morte, porque se Jesus não falou o que é porque não é. Porque somente Jesus pode ir, pode tocar e pode falar. Somente Jesus dá sentido ao tempo dos mortais, que somos nós, eu e você. Se você quer sentido e restauração, saiba que não há nada inexorável que não possa ser quebrado com o poder da ordem, presença e palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus chora o nosso choro. Marta e Maria tentaram, de alguma forma, dar uma dura em Jesus. Mas o autor do texto sagrado diz assim: diante do sofrimento daquelas mulheres, texto, Jesus chorou. Ele se importa com a sua dor. Apenas se importa com a sua dor. Ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua situação. Há um cancioneiro popular, uma música popular, que tire o seu sorriso do caminho. Eu quero passar com a minha dor. Sai do meu caminho com esse seu sorriso. Isso até me ofende, diz a música. Me deixe passar com a minha dor. Me deixe passar com o meu sofrimento. Me deixe passar porque eu quero ocultar o meu sonho. A multidão segue Jesus. O respeito à morte, possivelmente, alguns abriram caminho
para que a multidão da morte passasse. Jesus não permitiu. Ele tocou no caixão, ele parou os que carregavam, porque morte não tem poder e autoridade diante da vida que está no poder, na ordem de Jesus. Comece a sorrir, porque Jesus vai fazer o que ninguém pode fazer. E talvez, como o próprio texto nos mostra, você nem precisará pedir, porque as tuas lágrimas já foram contadas e recolhidas. E Deus agora, na pessoa de Jesus, disse: minha filha e meu filho, chega de sofrer, é hora de se alegrar, porque eu desci para mudar a sua história. Vamos nos colocar em pé? Grandes coisas hão de acontecer na sua vida. Vamos cantar novamente essa canção? Você crê nisso? Que grandes coisas poderão acontecer? Porque é assim como termina o texto. Aqueles que estavam tanto no cortejo da vida, como no cortejo da morte, o que eles falaram? Grande profeta levantou-se entre nós. E o povo se regozijou e celebrou o nome de Deus. E diz o texto que aquela cidade nunca mais foi esquecida, porque o que Deus faz é grande, é maior, e nunca se compara a nada que eu ou você tentamos fazer. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
você trouxesse a sua memória que você deseja, no mais profundo da sua alma, que Jesus ressuscite e restitua nesta ocasião. Ele está aqui, Ele é poderoso para fazer. Ele te conhece, Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua história, e Ele moveu-se para estar aqui hoje conosco, para te dizer: não chores, não chores, porque eu sou o teu Senhor, o teu ajudador. Eu estou aqui com a palavra de ordem para te restituir. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, como um passo de fé, trazendo nas suas mãos o sonho e o desejo de que Jesus toque neste sonho agora e o restitua com o poder da sua palavra, saia rapidamente do seu lugar, venha aqui diante do altar e receba o toque restaurador, restituidor, e leve para casa o teu milagre, leve para casa o teu sonho. Volte a sonhar, acredite no poder da restituição de Deus. Grandes coisas, só Jesus pode fazer. Ele quer fazer, Ele há de fazer, Ele há de tocar pelo poder da sua palavra. Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, aqui está o teu povo, que tu trouxestes nesta noite para te ouvir, para receber a tua palavra, para receber esperança, para receber renovo, para receber restauração. Senhor, talvez alguns aqui estejam com os seus sonhos diante de um velório, de uma procissão, ou quem sabe até sepultados. Mas o Senhor tem o poder de reverter, de resgatar, de trazer de volta, de restaurar, porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem o poder e a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ministra, Senhor, a Tua palavra sobre aquelas e aqueles que choram por pensarem que os seus sonhos morreram. O Senhor quer tocar nessas vidas hoje, nos que aqui estão e nesses que nos ouvem pelas redes sociais. Toca, Senhor, onde houver uma lágrima que rola, que chora, um coração que dói, um coração que sangra. Toca agora, Jesus. Abençoa agora, Jesus. Restaura agora, Jesus. Restitui agora, Jesus, para a glória do Teu nome, para que olhos vejam, para que ouvidos saibam, para que bocas professem que o Senhor é Deus. Que grande profeta temos entre nós, aquele que tem o poder de vencer a morte, aquele que tem o poder de restaurar, aquele que tem o poder de restituir, aquele que tem o poder de fazer tudo novo, de novo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Restaura-nos a alegria, restaura-nos a esperança, que saiamos daqui animados, revigorados na fé,
na esperança, na certeza de que agindo o Senhor, nada nem ninguém poderá impedir o teu agir. Realize as grandes coisas sobre as nossas vidas. Realiza o teu querer. Faça-se a tua vontade. E realiza milagres agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Visita cada irmã e cada irmão agora. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai restaurando, Jesus. Vai revigorando, Jesus. Vai trazendo um ânimo novo, uma esperança nova, uma fé nova. Traz o teu milagre em nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Ide em paz, com o milagre, com o sonho, com a restauração, com a promessa, com a vitória. Não creia em palavras outras, creia no poder da palavra que diz: eu sou o